Olá a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Cláudia, Léo, Matheus. Nosso professor já está chegando aqui na live. Marcelo Coelho, e seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Já vou chamar aqui o nosso professor. Olá, professor. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? E seja muito bem-vindo. E consegue me escutar bem? Estou ouvindo bem. Legal. Esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar aqui na nossa live. Acho que já podemos começar. E sejam bem-vindos a todos vocês que estão aí no nosso chat, e vocês que estão entrando agora na nossa live. Hoje eu estou aqui com o nosso professor, André Daniel Heinck. E professor, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado, eu agradeço o convite. Legal. E só lembrando, pessoal, que neste mês de fevereiro nós estamos com algumas lives. Ontem nós tivemos com o professor Ziel, estive aqui batendo um papo com ele. Inclusive, já está disponível no YouTube, então é só entrar lá no YouTube do Seminário Servo de Cristo, que a live já está lá. Amanhã nós também vamos publicar aqui no feed do Instagram, então fique atento. E se você tiver um tempinho ainda hoje, dá um pulinho lá, assista a live que foi gravada ontem sobre prática do pastorado. Foi muito interessante, uma conversa bem animadora e encorajadora. Então, estou aqui hoje com o professor André Heinck. O professor André Heinck, ele publicou mais de 10 livros. É isso mesmo. E entre esses livros está o Atlas Bíblico Ilustrado, que eu tenho aqui em mãos. Maravilhoso. Eu tenho aqui Tá do meu irmão. saindo a terceira edição desse Atlas aí em abril, pela Thomas Nelson, né? Totalmente redesenhado, ampliado. Então, um Atlas muito legal, eu estou muito animado com ele. Então, aí durante o mês de abril vamos ter o lançamento do novo Atlas aí. Uau, que legal. Com certeza vocês que estão aí e que acompanham o professor Daniel e que acompanham o professor Daniel, que seguem aqui o nosso seminário, vocês vão ficar sabendo. É maravilhoso esse Atlas, viu, gente? Se vocês puderem comprar em abril, igual o professor falou, vai ter um novo lançamento. Ele também é autor dos livros Os Outros da Bíblia, que eu tenho aqui também em mãos. Livro maravilhoso, maravilhoso. Aqueles da Bíblia, que saiu em 2021, o Outros da Bíblia em 2019 e Aqueles da Bíblia 2021. E tem o Nós e a Bíblia. Eu não estou com ele aqui físico, tá? Eu acredito que o professor vai mostrar aí pra gente. Aqui, o Nós e a Bíblia. Legal. Legal. O professor Daniel, o professor André Daniel, ele é formado em Design, História e Teologia. Então, aqui já é uma primeira pergunta minha sobre como você coloca em diálogo essas suas três formações e quais são os frutos que tem gerado essas suas formações e Então como você coloca em a minha primeira formação é o design, é o desenho industrial, né, no que eu tenho bacharelado na Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Essa é a minha formação básica, digamos assim. Eu me vejo e me identifico como designer, né? O design é Uhum. que fornece a minha estrutura de pensamento, a maneira como eu organizo, as hierarquias que eu faço em termos dos assuntos, da maneira como vamos tratar, isso tudo ele nasce no design, vamos dizer, a base de pensamento. O design por si só ele é interdisciplinar, né? Ele navega em várias áreas do conhecimento e aí, por isso o designer por si só ele tem geralmente curiosidades extras, né? Além da própria profissão do design.
E isso é comum a todo mundo que trabalha nessa área, né? Então, a minha segunda curiosidade era a história, né? Então, eu fiz uma segunda faculdade de História, a licenciatura em História na Federal do Rio Grande do Sul, né, na URGS, em Porto Alegre. E o que acontece? A teologia ela acabou vindo no campo da especialização. Eu nunca fiz um bacharelado, por exemplo, né? Eu tenho o mestrado e o doutorado acadêmicos na área, então, de teologia, com ênfase em história das teologias e das religiões. Então, na verdade, eu sou alguém meio de fronteira, assim, eu faço essas áreas todas dialogarem, na verdade, as minhas publicações, né? Então, eu acho que o exemplo mais importante deles é o Atlas, que vai sair agora, né? Nele eu fiz todos os mapas, as ilustrações, escrevi o texto, tem a pesquisa histórica, que já era baseada, né, também já vinha dos outros livros que eu publiquei antes. E a teologia, digamos assim, ela é aquela coisa que vem de berço, né? Eu sou um crente Uhum. batista desde o que me conheço por gente, né? Convertido desde os 11 anos de idade e já de família batista, né? Então a teologia ela sempre esteve presente na minha vida, né? Quem pensa sobre Deus, reflete sobre Deus é um teólogo. Uhum. Então todo crente que se preocupa e pensa de alguma maneira em tentar compreender Deus, ele já é um teólogo, mesmo sem ter uma especialização, sem nada. Né? Então, e a história ela entrou justamente por quê? Porque desde criança eu tinha um fascínio pela história antiga, porque ela era a mesma história que eu via nas páginas da Bíblia, na igreja. Então, isso dialogava muito para mim, né? A história que eu aprendi na escola com a história que eu conheci na igreja. Então, por isso que mesmo na faculdade eu acabei me focando bastante na história antiga. Né? Então, no fim, as publicações fazem isso tudo dialogar, né? O design como uma estrutura de pensamento, a teologia e a história, então, dialogando também nos materiais que eu faço, né? Por isso que eu também, na teologia, eu me identifico com a teologia bíblica, né? Uhum. Muito legal, muito legal. Como existem pessoas que às vezes ficam um pouco receosas, né? Tipo, ah, não, mas a minha chamada é só para mexer em design, mas ela gosta de teologia, mas que Uhum. nada impede dela estudar teologia, a teologia bíblica, né? Então, muito legal, professor. Este semestre, assim como foi no semestre passado, o senhor vai estar ministrando a disciplina de livros históricos, né? E o nosso papo é sobre os livros históricos. Eu tenho uma pergunta que eu estava pensando sobre esse conjunto de textos que, para além do registro histórico do povo hebreu, os livros históricos, se assim que podemos dizer, nós podemos encontrar elementos teológicos nestes livros históricos da Bíblia e que orienta a leitura bíblica. É um livro só para contar a história de um povo que viveu lá atrás, que não tem nenhuma relação conosco, Uhum. né? Se há algo que nós podemos trazer para o nosso dia a dia e para a nossa vivência. Como o senhor enxerga os livros históricos? Então, um dado importante, né, que a gente tem que pensar quando fala em livros históricos da Bíblia é que o registro bíblico ele não tem a intenção histórica, né? Não se registra a história na Bíblia pela história em si, né? Com o objetivo, precisamos deixar registrado os feitos e acontecimentos dos reis e da história do nosso povo. Eles não têm essa mentalidade. O texto bíblico não tem essa preocupação. A preocupação no texto bíblico é essencialmente teológica. Todo o texto bíblico, mesmo os livros históricos, a sua intenção é teológica. Né? Por quê? Porque o grande sujeito dessas narrativas não é nem a nação de Israel, não é nem os grandes personagens. Mesmo Moisés, ele não é o grande sujeito da história. Josué não é o grande sujeito. Davi não é. Né? Os reis não são os grandes sujeitos e nem os profetas. Na Bíblia, o único grande sujeito, o único grande interessado nessa história é Deus. Né? Ele é o grande promotor de qualquer coisa. E tudo que a Bíblia narra
né, mesmo na história, nas narrativas, ela está narrando a partir da perspectiva de que este povo, este ato, esse acontecimento, ele está sendo avaliado a partir da sua relação com este grande sujeito que é Deus. Né, entende? Então, por isso até existe uma certa reserva, digamos assim, da historiografia secular com o texto bíblico. E aí os irmãos que estão assistindo vão entender por que tem essa reserva. Porque justamente o texto ele não tem a intenção de trazer os fatos pelos fatos em si, mas sim debaixo de um juízo de valor. E o juízo de valor do fato é o que? Se ele está ou não obedecendo aos mandamentos de Deus, ou se está ou não debaixo da vontade deste Deus, que é o grande sujeito da história, entende? Então, por isso que há uma espécie de cisão entre uma historiografia secular e o próprio texto bíblico, porque tem essas diferenças de não de objeto, mas de método e de compreensão de qual é o objetivo desse texto, entende? Então, essa é a grande questão, né? Por isso que quando alguém diz assim, temos teologia por trás dos livros históricos, sim, temos muita teologia, porque o grande objetivo do texto é também teológico. Ele não tem a história é apenas um veículo, um caminho para dizer algo a mais, algo que está relacionado a Deus e aquilo que ele vai fazer aí sim dentro da história humana, né? Porque o cristianismo e o judaísmo são as religiões que creem nessa invasão de Deus na história e no tempo, né? Mas Deus é o grande sujeito, é por isso que o texto bíblico ele sempre é teológico. Uhum. Muito bom. Muito interessante essa perspectiva. Isso, pegando o gancho na sua fala, é possível, então, fazer uma relação entre os livros históricos, esse conjunto de textos do Antigo Testamento, com o Novo Testamento? Vamos Então, assim dizer, ele exato. aponta para o Novo Testamento? Então, ele está dentro de uma grande narrativa que é a história da salvação. A Bíblia apresenta, né, e principalmente nós falando da perspectiva cristã. Né? Quando você pega a Bíblia da maneira como está organizada no cânone cristão, ela conta uma grande história que começa lá no início de todas as coisas, o início do tudo, né? Está falando da criação do mundo, e ele termina com uma grande apoteose, que é o Apocalipse. Né? Então, a própria Bíblia, né, o Northrop Frye, que é um grande literato, ele fala sobre isso, e acho que o Paul Ricoeur fala disso também, ela nos apresenta um grande enredo do mundo. Né? Ela é impressionante porque ela pega a história do mundo e coloca dentro da sua história. Quer dizer, a própria história do mundo é menor do que a história bíblica. Né? Então, a história bíblica vai contar do antes do mundo e depois do mundo. Então, ela insere essa história do mundo dentro da sua narrativa. Então, ela vai contar esse início, meio e aponta, inclusive, para um final, né? Que está lá no Apocalipse. Então, ela dá um sentido de direção. A história tem esse sentido, justamente a tradição judaica e depois a cristã, mais ainda, ela deu ao ser humano o sentido de uma direção, de algo que vai se concretizar algum dia. Né? Porque a noção de tempo da antiguidade, do mundo antigo, ela é cíclica, né? É um mundo que se repete, acontecimentos que se repetem. E a ideia de que a história ela tem um destino, ela tem um fim, ela tem um objetivo final, ela é uma característica profundamente cristã dessa ideia, né? E judaica também, que tinha a esperança escatológica da vinda do Messias, e no cristianismo você tem o Cristo vindo e depois voltando no final para o seu grande, né, a grande apoteose lá do Apocalipse. Então nós temos essa noção de sentido e direção, de que nós estamos inseridos dentro de uma história maior, que é a história do que Deus está fazendo lá. Então, por isso que os livros históricos, eles estão justamente contando uma parte dessa grande história da salvação que está lá no passado. E que é um caminho que foi percorrido por essa história da salvação para chegar aonde? Depois nós temos lá o grupo dos profetas, né? Então, por isso que é muito importante ter conhecimento dessa história que está nos livros históricos,
qual é a reflexão que consta neles, porque é uma reflexão teológica, como depois os profetas dialogam com essa história do que está acontecendo, do que Deus está fazendo e do que os homens estão, como eles estão reagindo às propostas divinas, para daí nós chegarmos então no Novo Testamento e compreendermos, olha, como é que chegamos nesse ponto. E aí você passa a compreender, né, a presença de Cristo como digamos, a cereja do bolo, como o ponto, o clímax máximo dessa história do Israel antigo que está contado nesses livros históricos antigos, né? Então, Jesus é o ápice dessa história. Então, essa história toda ela tem uma relação profunda com aquilo que Cristo vai fazer depois, né? Em alguns pontos dos livros, claro, a interpretação também não pode forçar o texto para dentro de toda a narrativa cristã, mas em alguns pontos se torna muito explícito, né? Falando em teologia, por exemplo, quando você tem em Samuel, né, a eleição de Davi para ser um rei de Deus, em que Samuel você vê uma teologia do coração sendo aplicada o tempo todo, né? Primeiro ele vai demonstrar o coração de um rei perverso, que é o próprio Saul, né? Não dá certo. Aí Davi se apresenta o coração dele, e aí a gente vai entendendo na teologia de como é o coração humano, e o que tem em Davi, que é um coração que agrada a Deus. Depois Salomão já é o coração que desagrada, né? Então há corações, né, determinados nesse texto de Samuel, que vai nos demonstrando como eles se inserem ou não nessa narrativa. E em Davi você percebe também uma promessa que se dá a Davi de que, olha, vai haver um reino eterno, né? Um descendente teu vai sentar num trono eterno de um reino eterno e vai governar, né, todas as nações e tal. Então você percebe ali o início de uma tradição e de um pensamento messiânico, né, de um dia vai ter um ungido como Davi, que vai governar e que vai ser depois desenvolvida na tradição bíblica pelos profetas, por exemplo, né? Então você vê essa esperança vindo lá. Por quê? Porque os livros dos reis nos contam uma história de decadência, nos contam uma história de julgamento de Deus, da necessidade de conversão. Então esses elementos teológicos desses livros estão todos eles debatendo, né, ou não debatendo ainda, porque não foi escrito o Novo Testamento, mas eles estarão em pauta no Novo Testamento também, para a gente refletir sobre aquilo que aconteceu no passado, né? Entende? Então, mas claro, são reflexões que a gente vai fazendo, né? E percebendo onde é que vai aparecer no Novo Testamento uma referência a esse passado distante, né, dos livros históricos lá do Antigo Testamento, né? Muito bom, legal. E para você que está nos assistindo, novamente, lá no início da live eu disse que o professor André, ele vai estar ministrando essa disciplina aqui no Seminário Servo de Cristo, a disciplina de livros históricos, tá? Então, as matrículas, o período de matrícula já está se encerrando. Então, aproveite, entre em contato com a secretaria, manda uma mensagem no WhatsApp ou nos chame aqui no direct, tá? Que é um conteúdo, assim, imperdível junto com o professor André. E pegando um gancho no que o senhor está dizendo, muitas pessoas elas podem ler a Bíblia e ler os livros históricos, enxergar aqueles cenários de guerra, né, de muito sangue, de luta por conquista de terras, e talvez até aplicar mesmo para o seu dia a dia. Então, por exemplo, o Davi, ele derrotou o Golias. Então, eu vou derrotar agora o meu inimigo, por exemplo, né? Então, porque Deus ele vai estar comigo para eu fazer isso. Como o senhor enxerga esse tipo de leitura? É uma leitura saudável? Não é uma leitura saudável? Ou isso é recortar um pedaço dos livros históricos? Como que você observa esse tipo de leitura? Não, mas é que é assim que funciona, né? As narrativas que aparecem nos livros históricos, e não só nos históricos, antes também, na Torá, né, nos profetas e tal, como é que isso vai se tornar mensagem para nós hoje? Entende? Como é que isso vai se tornar algo que faça sentido para mim? Porque o fato ocorrido do passado, ele está lá no passado, ele está perdido lá, né? Ele não pode ser resgatado.
Nós não vamos ter o Davi enfrentando o Golias e aí observar empiricamente o que aconteceu e não aconteceu. Essa é uma discussão que ela é absolutamente vazia, né? O fato do passado ele não nos diz nada, né? Como é que ele se torna mensagem para nós hoje? Ele se torna mensagem para nós hoje quando nós extraímos dele justamente o quê? O comportamento, quando nós extraímos a metáfora profunda daquilo que está sendo narrado, né? Então, quando você pega uma narrativa como, e justamente a teologia da coisa, porque é isso que a gente aplica para a nossa vida, não o fato ocorrido, o fato não é aplicável a nós, Uhum. né? Então, se você pegou o exemplo ali de Davi e Golias, o que nós temos ali de profundidade de ação do que está acontecendo? Nós temos um menino que confia profundamente em Deus. Essa é a narrativa teológica profunda desse texto. Ele confia plenamente a Deus e se depara com um gigante nessa vida. E diante desse gigante, ele confia tanto em Deus que ele vai lá com o armamento básico dele lá para enfrentar, confiando que Deus vai dar a vitória para ele. Então, ele é uma palavra que fala de um coração, né, que confia em Deus, ao mesmo tempo ele é uma palavra que traz sobre a confiança nesse Deus, e ele enfrenta a vida e a dificuldade com essa confiança, né? E Deus lhe dá um amparo, alguma coisa. Então, quando um pregador pega esse texto e traz para hoje, a história do Davi, concretamente lá do passado, ela é o que menos interessa, por incrível que pareça, né? Porque não se traz o fato ocorrido com uma discussão historiográfica, se traz a profundidade metafórica e teológica disso. E aí nós temos cada um seus gigantes a enfrentar na vida, né? Cada um Uhum. tem o seu gigante, tem os seus dramas, tem a doença na família, tem, né, o desemprego, tem N situações que tem que enfrentar. E aí ele extrai do o que desse texto? O que ele vai extrair? A confiança em Deus, a coragem de que Deus vai fazer algo, né? O amor por Deus e tudo mais. E aí sim, esta palavra, esse texto que está lá no passado, ele se torna de fato carne na nossa vida. Ele se torna de fato alguma coisa que vai ser utilizável, né? Então, quando pega o texto de Josué, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Pega Josué, o Josué começa com Deus dizendo o que para ele? Né? Olha, ser forte e corajoso, ser valente, né? E te santifica, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês. Esse texto para nós, ele não tem significado nenhum se eu pensar estritamente no literal do que acontece ali. Se eu pensar no que eu só posso usar esse texto para um caso de uma conquista de uma terra, numa guerra, que validade tem esse texto para mim? Eu não posso Uhum. utilizar ele para isso. Eu não tenho terra a conquistar, literalmente falando, uma guerra, nada, eu não tenho nada disso. Né? Entende? Então, qual é a maneira que esse texto se torna algo concreto na minha vida? Quando eu pego a metáfora profunda disso. Quando eu pego esse texto e olha, eu tenho que ser o quê? Forte e corajoso e enfrentar a circunstância que eu vou ter e, ao mesmo tempo, buscar a santidade, buscar ser correto, ser digno de acordo com os mandamentos de Deus para que as coisas possam, né, ter o efeito final disso. E isso pode ser qualquer coisa na mente do ouvinte que está lá na igreja. Entende? Ele pode ser o quê? Um pai que está desempregado e decide depois dessa pregação que vai montar uma barraca de cachorro-quente para sustentar a família. E ao fazer isso, ele vai ser como Josué, ele vai ser valoroso, ele vai ser forte, corajoso, e ao mesmo tempo ele vai buscar a santidade, ele vai querer, né, eu vou ser honesto, eu vou tentar fazer o mais possível para que Deus me abençoe e eu vou sustentar minha família. E essa é a terra que ele tem que conquistar, entende? Então, a palavra, ela é tão rica e tão viva justamente por isso. A riqueza não está no fato histórico do passado, esse é a coisa fantástica dela. Está no que essas narrativas nos trazem justamente na sua teologia, na sua profundidade metafórica. Né? E é assim que ela se transforma, então, em algo que a gente vai poder, de fato, usar. E aí sim, eu vou ser um Josué, eu vou ser um Davi, e eu não tenho rigorosamente nada a ver em termos de experiência concreta de vida com esses personagens. A não ser o quê? Que nós adoramos o mesmo Deus. E esse Deus é o mesmo. E ele está olhando a Amém. minha angústia da mesma maneira que ele olhou a angústia de Josué. Quer dizer, a minha pequena conquista hoje não é nada comparado com a conquista que Josué tinha. Mas nós temos um Deus bom, um Deus que gosta de nos abençoar.
E aí tem essa verdade profunda por trás desses textos, dessa realidade profunda, que é o quê? Que é o relacionamento com Deus, né? E é isso que está em pauta. Então, quando esse relacionamento com Deus é resgatado, o fato ali, ele não é o fundamental. É a questão desse relacionamento e como ele funciona, como ele opera. É isso que é a palavra para nós hoje, entende? Então, às vezes as pessoas são muito rigorosas com os púlpitos, assim, principalmente pentecostais, tá? Estão fazendo uma exegese absurda e tal, mas as coisas não funcionam assim dessa maneira, que só a exegese é absolutamente perfeita que transmite alguma palavra, né? O Espírito Santo vai muito além disso. Ele pode falar de maneiras incompreensíveis para nós, né? E essa é uma das maneiras, por meio das narrativas, né? E a Bíblia é muito rica em narrativas, e os livros históricos são essencialmente narrativa, mas são narrativas teológicas. Isso é o fundamental. Uau, muito legal. Muito bom. E, professor, até abordando alguns assuntos do seu texto, né, eu queria que o senhor comentasse um pouco e utilizasse até como base o seu livro, as suas pesquisas sobre os povos, mas não especificamente o povo hebreu, né, o povo judeu, ali nos livros históricos. Qual a importância desses povos na história do povo de Israel, vamos Uhum. assim dizer? Porque alguns podem olhar isso somente como é um povo coadjuvante, né? Eles Uhum. somente aparecem, mas daqui a pouco eles saem. Como o senhor enxerga esses outros povos nos livros históricos? Então, eles vão aparecer de diversas maneiras, né? Mas não apenas como inimigos, né? Inclusive, Uhum. tem dados momentos que eles são inimigos a serem combatidos. Mas Sim. mas em outras circunstâncias não, muitas vezes eles são aliados também. Davi, por exemplo, ele tem aliança com Moabe. Ele faz aliança com os fenícios. Ele conquista Edom. Depois ele tem uma relação de vassalagem que ele é o suzerano lá dos arameus, né? E ele não é um cara que vai destruir os inimigos. Ele os submete. Não é uma relação de destruição. Você tem nas narrativas de Josué, já tem uma narrativa de conflito total, porque há um julgamento de Deus sendo derramado sobre os cananeus. Então, os cananeus, especificamente, eles têm já é uma relação de combativa maior. Né? Mas ao longo da narrativa, por exemplo, dos reis, a relação entre fenícios e hebreus é muito próxima. Né? Salomão construiu o templo de Jerusalém com tecnologia fenícia, com material fenício, com engenharia fenícia, até o modelo de templo é tipicamente fenício e arameu. Então, a própria língua aramaica ela vai entrando ao longo dessa narrativa na tradição bíblica. Então, há uma troca muito grande cultural entre os povos ao redor e com Israel. E muitos deles são, inclusive, inseridos em Israel. Eles vão fazer parte de Israel. Né? Porque quando você pega a história de Davi, por exemplo, você vê que a tropa próxima dele, a tropa que está ao redor dele, que são os peletitas e o outro grupo ali, eles são filisteus. Uhum. Então nem o filisteu é o inimigo total, eles são aliados de Davi. Então ele tem essa turma de filisteus ao redor dele, que fazem a proteção dele, né? Aqueles 60 guerreiros lá, que era um monte marginal, que andava com Davi, e acabou sendo a tropa de elite dele, né? E aí depois ele tem o exército do norte, tem o exército do sul, tem mais outros contratados mercenários. Então a presença de mercenários e de estrangeiros é muito intensa em Israel o tempo todo. Né? E o próprio Urias, a história de Urias o Hitita, olha só, o cara vem lá da Anatólia, né? E é um dos principais guerreiros de Davi, inclusive o cara quem ele trai, né? Um amigo muito próximo que ele acaba traindo, né? Na relação ali com a Batseba. Então, há uma relação muito próxima de troca com esses povos, para o bem e para o mal. Né? A própria escrita hebraica, ela vem dos fenícios, ela vem da escrita fenícia, né, copiada de lá. O calendário, ele é um calendário mesopotâmico. Vem de lá um modo de se contar o tempo. Salomão institui uma administração que é tipicamente egípcia. Né? O modelo de monarquia que se estabelece em Israel é uma monarquia de modelo cananeu.
Então, isso tudo você vai vendo né, uma troca muito intensa, cultural, e aí, infelizmente, desculpa. E daí também é uma troca religiosa, e aí a grande crítica dos profetas, né? Porque uma coisa é o aprendizado técnico e cultural, outra coisa é trazer a religião. E aí a grande crítica por causa da idolatria que entra junto ali, né? Uhum. Entende? Então é uma história permeada de ambiguidades, né? E isso é muito interessante porque é exatamente a história do ser humano como, né, de uma maneira geral, né? Eles são iguais a qualquer outro grupo humano, qualquer outra nação. Uau, uau. Muito bom nós entendermos essa ambiguidade. Muito legal quando o senhor falou sobre essa questão, né, que os livros históricos, eles retratam muito, né, o ser humano e Uhum. com as suas complexidades. Isso é maravilhoso. Então, Isso é gente, eu interessante, comecei. tô falando em complexidade, né? Essa é uma situação, é justamente você olhar para o passado e ver o que você aprende dele. E Uhum, os livros históricos fazem isso. Então, na comparação de Reis e Crônicas, por exemplo, eles contam a mesma história. Só que Reis, exato. ele conta a história olhando para trás, e aí ele avalia, olha, por que isso aconteceu conosco? Por que é que nós fomos para o exílio? Ele olha para trás e olha com esse lamento do que aconteceu. Meio que num aprendizado, olha, erramos desse jeito todo e por isso estamos pagando esse preço. Já Crônicas, ele conta a mesma história, mas da perspectiva do quê? Do templo, da dinastia de Davi e tudo mais, e ele olha para frente. Então a tônica de Crônicas é o que? É o da esperança. Então nós fizemos tudo errado lá no passado, mas agora o nosso grande foco vai ser o quê? Vai ser o templo. É a busca de Uhum, Deus. Então a gente quer olhar para frente. Então a tônica, a teologia de Crônicas é esperançosa. A teologia de Reis é de uma avaliação do julgamento, do justo julgamento de Deus. Que ele olha assim, olha, Deus realmente foi justo, olha o que nós fizemos. Já Crônicas, ele olha com esperança para o futuro. Ele procura nas raízes do passado onde está aquilo que pode nos dar esperança para o futuro. Né? E está onde? Nas promessas de Deus, né? No templo, em Jerusalém, da certeza da presença de Deus lá em Jerusalém, por meio do seu templo e tudo mais. Né? Então, uhum. a gente vê nesses livros, inclusive, discussões internas, né? A respeito daquilo que Deus está fazendo. Né? Entende? Você vê a relação do livro de Esdras, a relação do livro de Neemias, a gente percebe uma tensão permanente nesse olhar para a história, para o passado e tentar entender o que Deus vai vir a fazer no futuro. Isso está tudo já, né, nesses livros históricos e não apenas nos proféticos, como a gente geralmente imagina que estejam. Exato. Exato, nossa, maravilhoso, professor. Já deu vontade de fazer a matrícula. Eu mesmo aqui já, já fazer a matrícula para a gente discutir um pouquinho mais. E se o senhor tiver mais 5 minutinhos, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta sobre exatamente sobre o livro de Crônicas e Reis. O senhor colocou essas duas perspectivas. E quem lê a Bíblia, talvez pela primeira vez, e não entende esse pano de fundo dos livros históricos, qual foi o tempo em que eles foram escritos? Por exemplo, o livro de Crônicas, eles foram escritos no mesmo período ou foi um período posterior, durante o cativeiro? O livro de Reis foi um livro anterior ao cativeiro? Como que funciona essa lógica? Então, não se sabe exatamente a data de composição de nenhum desses livros, né? Isso tudo é muito tardio, né? O que se tem uma perspectiva mais concreta é que Reis é anterior. Claro, como Reis, o fechamento desses livros de Reis, e ele foi escrito junto com Samuel, né? Na Bíblia hebraica se chama os 4 livros dos reis, né? Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis são os 4 livros dos reis. Nós Uhum, separamos Samuel e Reis. Então, os livros de Primeira e Segunda Reis, eles provavelmente foram escritos alguma coisa baseado em documentos ao longo do próprio período histórico em que aconteceu, né? Desde o ano 1000 até o ano 605 depois de Cristo, antes de Cristo, né? Então, alguma
coisa nesse tempo, e talvez essa escrita ainda durante o exílio, o fechamento final dessa documentação ainda durante o exílio ali, nesse período. Já Crônicas, ele é um texto escrito dentro da perspectiva lá de Esdras, muito mais adiante. Então você está falando de um século, talvez 2 séculos depois, quando você já tem um segundo templo em atividade, né? Então já tem a reconstrução do segundo templo, então por isso que ele é uma crônica tardia, é uma crônica já escrita, daí a tradição teológica vai chamar escrita pelo cronista, que está dentro da lógica do livro de Esdras, de Neemias e de Ester. Então, os livros, né, históricos, eles são divididos mais ou menos dessa maneira, né? E a tradição deuteronomista, que vem de Josué até o livro de Reis, e depois a tradição cronista, que é de Crônicas em diante, que aí tem a ver mais com já a reconstrução da nação Israel na era do segundo templo. Então essa para entender mais ou menos a lógica desses grupos aí. Muito bom, muito bom. Legal. Professor, eu quero agradecer por esse papo, por essa nossa conversa. Acho que já estou com bastante expectativa. Eu acredito que o pessoal que está aqui no chat também, que está participando dessa live, e mais uma vez dizendo que as matrículas o período já está se encerrando. Então aproveite, entre em contato com a secretaria e chame aqui no direct do Instagram do nosso seminário, tá? E que você vai ser direcionado de como fazer e sobre os valores também. E para você, agora mudando um pouquinho, e para você que quer aprimorar a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério, nós temos o Ateliê Ministerial. Então entra lá, atelierministerial.com.br, que você vai ter conteúdos relevantes para o seu ministério. E se você deseja dar um primeiro passo na teologia, nós temos o curso básico de teologia. Então ali você vai aprender sobre o enredo da salvação, o mundo do Antigo Testamento, Novo Testamento, princípios de interpretação bíblica e introdução às doutrinas bíblicas. Eu acredito que muito do que o professor falou aqui você vai encontrar no curso básico também, alguns assuntos sendo tratados de forma bem introdutória, mas, claro, se você quer estudar de forma profunda os livros históricos, se inscreva nessa disciplina, nesse primeiro semestre de 2024, que o professor André está com a gente. Professor, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que chegou uma pergunta do Felipe. É uma pergunta, vamos ver aqui como eu posso colocar aqui para o senhor. Ele diz o seguinte: como o professor vê a historicidade do livro de Josué com a história de Israel pós 1948? Pós 1948, eu não sei se o que ele está perguntando exatamente, talvez seja a questão do uso de Josué para 1948, né? Eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva. Foi muito usado, né, na história da independência de Israel, foi muito usada a narrativa de Josué no exército do Ben-Gurion. Né? Ben-Gurion foi o general da independência, daí o primeiro presidente de Israel independente, e ele usou muito, né, as figuras bíblicas de Josué, das batalhas de Josué, como, né, o exemplo bíblico do passado para aquilo que eles estavam fazendo no presente. Né? É claro que é um completo anacronismo dizer que os palestinos de então são os cananeus. Isso é um anacronismo total. Né? Não tem nada a ver um com o outro. Os cananeus, lá na antiguidade, foram assimilados a Israel. Eles vieram a fazer parte de Israel, compor Israel. Eles desaparecem por assimilação e não por extermínio. Isso acontece ao longo da monarquia. Né? Então, o que acontece é que ela é usada como aquilo que eu estava falando antes, como uma metáfora do passado, mas o caso deles é uma metáfora muito mais real, porque é uma guerra de verdade, né? Então eles acabam usando a figura de Josué como o símbolo do passado a inspirar o presente para de novo conquistar a terra da maneira como foi no passado. Né? A legitimidade disso ou não é que vai se discutir. Aí é outra história que aí existe, né, uma discussão aí entre várias, né, grupos diferentes, de opiniões diferentes sobre isso, é outra história. Mas que Josué serviu de inspiração, isso serviu. Legal. É isso, gente.
E professor, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que o senhor nos disponibilizou. Que Deus te abençoe muito. Estamos ansiosos aí por essa disciplina no primeiro semestre de 2024. Eu agradeço e convido aí o pessoal a vir estudar comigo, né? Em aula a gente pode atacar todos os vespeiros possíveis desses textos aí e a gente abraça eles. Não dou nenhuma resposta, nenhuma solução, mas pelo menos a gente tenta pensar um pouco melhor. E tá certo. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Em breve, essa live aqui que estamos fazendo, ela estará no feed, no nosso Instagram e também no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Esperamos vocês se matricularem nessa disciplina Livros Históricos também. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau.